Salmo 23, por gentileza, nós vamos ler na Arque, pode ser? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente até as águas tranquilas. Refrigera, traz alívio à minha alma e guia-me pelos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão, me acompanharão todos os dias da minha vida, e assim habitarei na casa do Senhor por longos dias. Queridos, o salmo é conhecido, você sabe ele de cor, e se não sabe, eu recomendo decorar este salmo. Eu recomendo que você decore este salmo, um versículo por dia, até tê-lo, os 6 versículos na mente e no coração, porque vai haver dias que você não vai ter alguém para te confortar. Vão haver dias que você não vai ter alguém para abraçar você e dizer a você: olha, Deus está contigo. Vão haver dias que vai ser você e o Senhor. Então tudo que você vai ter nesse dia é uma palavra, e ela vai estar enraizada no seu coração. E você pode ter certeza que aquele que fala ao seu coração é fiel para cumprir a sua palavra. Se tem uma coisa que nós, seres humanos, queremos, é ser independentes. Desde que nós começamos a entender coisas pequenas, a gente já quer ser independente. Uma criança, ela nem começou a engatinhar ainda, ela está no colo da mamãe, no colo do papai, ela vê um brinquedo no chão e você percebe que ela tem um impulso de se jogar para o chão, ela já quer descer. Chega uma idade, até uma certa idade, fica gostosinho no colo, quietinho, ama o colo, tirou do colo, ela chora. Mas chega num momento, a partir ali dos 4 mesinhos, 5 meses, essa criança já quer descer, porque ela quer ser independente. Com 6 meses de idade a criança já quer independência. Com 1 ano, quando ela começa a engatinhar, ou já está, algumas até andando já, meu filho, ninguém segura, e se tentar segurar ela vai gritar, porque ela quer ser independente. Com 3 anos de idade já quer fazer o que gostaria. Tem algumas que quem manda lá na sala, no controle, é ela. Existem pais que nem têm mais acesso ao celular, porque são os filhos que mandam no seu celular. E eu penso que isso é uma vergonha para você. Se o seu filho é quem manda em você, eu lamento muito. Está tudo errado. Está tudo errado. Então, a Bíblia diz: corrija o seu filho. Porque a Bíblia diz que o pai que ama, a mãe que ama, corrige o seu filho. Então corrija. Seu filho não pode entender que ele já manda em tudo, até porque ele não tem responsabilidade alguma sobre os seus atos. Cai tudo sobre você até os 18, 21 anos. Então, zele por isso. Mas se tem uma coisa que a gente quer, é independência. Quando nós chegamos a 12 anos de idade, nosso desejo é ter
15. Quando chegamos a 15 anos de idade, queremos ter 18. Quando completamos 18, queremos ter 21. Quando completamos 21, queremos ter 35. Quando completamos 35, queremos ter 65 para se aposentar. Fala que não é verdade. Fala que você não vai trabalhar e vai dizer, ai meu Deus do céu, até quando? E quando aposentar, vai falar, como eu queria ter 12. Como eu queria ter 30. Quando eu completei, aliás, eu já comecei bicho doido já nos 14, mas minha filha quando completou 18 anos, que eu dei que ela começou a pagar a fatura, ela começou a pagar as contas dela, ela falou, nossa pai, é assim que é 18 anos? Cadê o glamour? Eu falei, não tem, é só responsabilidade mesmo, filha. Ah, não quero não. Falei, agora pega que te pertence. E então a gente sempre quer independência, a gente quer viver solto e leve, ser livre, não ter que dar satisfação a ninguém. Mas eu olho para um homem chamado Davi, ele escreveu esse salmo, e ele está louvando a dependência que ele tem de Deus e por Deus. Ele escreve um poema, lindíssimo por sinal, sobre a sua dependência por Deus. E quando Davi, ele escreve esse salmo, cara, esse salmo não é somente poético. Esse salmo, ele tem tudo a ver com a experiência de vida que esse homem tinha. E percebam, agora eu quero falar com um grupo de pessoas aqui. Você que é santo, tampa o ouvido, porque o que eu vou falar agora não é para gente santa. Você que é quase um semideus, tampa o ouvido agora, porque esse homem que escreveu este salmo, nós estamos falando de um homem, cara, um dos mais imperfeitos homens da Bíblia. Um homem terrível. É um homem que os irmãos dele, quando ele era jovem, um dia os seus irmãos estão num campo de batalha, em uma frente de batalha, um exército do inimigo do outro lado, e quando ele chega, um dos seus irmãos fala, o que você está fazendo aqui? Ele diz, só vim trazer uns negócios do papai. Mentira, você veio foi ver a guerra, você é ruim, você é mau. Para o irmão dele falar isso, alguma coisa ele tinha contra o seu irmãozinho Davi. Ele é um cara corajoso, ele tem qualidades, ele é um cara corajoso, mas ele comete um dos pecados assim na Bíblia. E eu amo a Bíblia, porque ela não esconde as falhas dos homens. Ela mostra que os homens são falhos e o único perfeito é Deus. A Bíblia mostra que a sua imperfeição não é algo que assusta Deus. A Bíblia nos mostra que os seus defeitos não deixam Deus de boca aberta. Por incrível que pareça, eu acredito que o que mais surpreende, se é que eu poderia usar essa palavra, porque Deus não é surpreendido em nada, mas o que mais deixa Deus, como eu posso dizer, impactado talvez. Eu imagino que Deus olhe para alguém que tem uma atitude diferenciada, e ele olha assim e fala, uau, gostei. E a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão à procura de pessoas assim. O Pai procura verdadeiros adoradores. Se fosse uma coisa comum de encontrar, o Pai não precisava procurar. Então, eu vejo homens imperfeitos, mas que em algumas atitudes Deus olhava e dizia, uau. Por exemplo, Davi, cara, esse cara ficou marcado por ter adulterado. Ele adulterou, ele traiu, ele não somente com isso, ele
cometeu um homicídio, ele assassina o marido daquela mulher a qual ele teve um ato sexual. A Bíblia diz que ele não pôde edificar um templo ao Senhor, porque as suas mãos estavam sujas com muito sangue. Ele era um homem de guerra, ele era um homem que gostava de ver o sangue descer. E esse mesmo cara escreve um salmo como esse, e a gente fala assim: uau, estou entendendo. Mas ao mesmo tempo que nós estamos falando de um homem imperfeito, nós estamos falando de um homem que tinha uma dependência profunda de Deus. E um dos textos mais célebres que eu gosto muito de Davi é quando ele diz assim: Senhor, se o Senhor gostasse de sacrifícios, eu teria condições de dá-los. Ele era um homem muito rico. Se é a oferta que o Senhor quer, eu tenho. É dinheiro que te agrada, eu tenho. Mas aí no mesmo salmo ele diz: eu sei que não é dinheiro que te agrada, não é a oferta que te agrada. O que te agrada é um coração contrito, quebrantado, um coração verdadeiro. E mesmo esse homem tendo um currículo não tão favorável, ainda assim a Bíblia vai chamá-lo de o homem segundo o coração de Deus, porque ele era sincero com Deus, ele era verdadeiro. Ei, talvez você está tentando ser perfeito, quando na verdade o que Deus quer é que você seja sincero. Talvez você queira ser uma pessoa santa, quase um arcanjo, quando na verdade o que Deus espera de você é que você seja um eterno aprendiz, uma pessoa que vai melhorando dia após dia. E mesmo melhorando, querido, dia após dia, nós não estamos isentos de errar em algo que erramos lá atrás. Deus, ele não nos fez seres humanos dotados de santidade. Não, isso é algo que nós precisamos buscar todos os dias, porque o que habita em nós é carne. É 99% carne e 1% espírito. E você pode aumentar isso de acordo com a sua amizade com Deus todos os dias. Quem você escolhe. Uma vez eu ouvi uma pregação de um cara que ele dizia: olha, você tem 2 cachorros dentro de você. Um chama carne e o outro chama espírito. O que você alimentar mais, esse vai ficar mais forte. Se você alimenta a sua carne, se a sua vida é alimentar a sua carne, certamente você vai ser um homem carnal. Mas se a sua vida é buscar alimentar o espírito, certamente você vai ser um homem ou uma mulher espiritual. Mas sendo espiritual, ainda assim você precisa ter muita humildade, porque o que Deus espera de nós não é pessoas espirituais. Porque se Ele quisesse pessoas espirituais, Ele não tinha nos feito de carne, tinha nos feito de espírito. Mas Deus espera que nós sejamos humildes e dependentes dEle. E é sobre isso que Davi está dizendo. Ele está dizendo: eu sou imperfeito. Eu sou imperfeito. Ele não nega. No Salmo 52, por exemplo, quando ele vai falar do seu pecado, ele não nega o seu pecado. Ele não nega que ele é imperfeito. Mas ele diz: agora purifica-me. Vê o que há em mal, o que tem de mal em mim, e muda-me, ajuda-me a mudar, limpa-me, transforma-me. Sempre buscando melhorias. E esse homem traz um texto incrível sobre a sua dependência de Deus. Quando o salmista escreve esse salmo, o Salmo 23, ele está falando de algo que ele conhece. Ele está falando de algo que ele tinha total experiência. Ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Sabe por que ele coloca assim? Porque um dia ele tinha sido pastor. Na sua infância, entre a sua infância e a sua pré-juventude, ele era pastor de ovelha. E ele sabia sobre o que ele estava escrevendo, porque ele estava lá com as ovelhas. Agora ele não se colocava como um pastor, agora ele se colocava como uma ovelha. E por que ele coloca isso? Porque ele sabia de como é prazeroso ser uma ovelha.
Como é prazeroso. A ovelha, ela depende do seu pastor. Se ele não levá-la ao lugar certo, se ele não conduzir ao lugar certo, certamente o rebanho irá morrer de fome. Se ele não levá-la às águas boas para beber, certamente elas vão ficar doentes. Se não beberem água, vão morrer. Então ele sabia da dependência que as ovelhas tinham dele. E agora ele se coloca no lugar de uma ovelha e ele diz: o Senhor é o meu pastor. A única função da ovelha era segui-lo. A função da ovelha era só acompanhá-lo, porque ela sabia que ele estaria levando ela para lugar de provisão. Como está o seu senso de dependência de Deus? Você tem sido uma ovelha independente? Ou você tem sido uma ovelha dependente do pastor Jesus? E eu não estou falando do pastor da terra. Esse aqui é um título. É um título. Pastor de verdade é Jesus. Não somente pastor, como dono. Comprou-nos com seu sangue. O título, o tema dessa ministração, o salmista ele está falando o seguinte. Quando ele fala assim, ó, eu sou uma ovelha e ele é o meu pastor. Se eu tivesse que dar um tema, é mais ou menos isso aqui, ó. Eu tenho um dono. A ovelha, ela pertence a alguém. Naquele caso, as ovelhas que Davi estava cuidando não pertenciam a ele. As ovelhas pertenciam ao seu pai. E ele estava ali para cuidar delas. Mas as ovelhas tinham um dono, elas tinham um responsável. Queridos, quando ele vai dizer, o Senhor é o meu pastor, ele está afirmando a sua dependência de Deus. Diante de qualquer circunstância que a vida venha te trazer, diante de qualquer má notícia que a vida venha te trazer, diante de qualquer levante do inimigo contra a sua vida, você tem algo poderoso em você. Existe algo que o diabo não pode roubar. Existe algo dentro de você e em você que as pessoas não podem tirar. Esses dias nós temos falado sobre identidade, sobre ter identidade. E se tem algo que você poderia guardar com você e dizer, eu preciso entender isso e levar isso para a minha vida toda, eu tenho um dono. E o seu dono, ele cuida de você. Não importa o que o diabo está dizendo, não importa o que as pessoas digam, você tem um dono, você tem um responsável. Ele pagou caro pela sua vida, custou o filho dele, custou o sangue do filho dele vertido no Calvário pela sua vida. O diabo pode até tentar algumas coisas, o diabo pode fazer qualquer coisa contra a sua vida e dar a impressão que Deus não está fazendo nada. Mas deixa eu te dizer, ele me trouxe aqui nessa noite para dizer que você tem dono, ele é o seu dono e ele está de olho em você. Ele está cuidando de você. Ele está cuidando de você. Agora, quantos podem confiar? Quando a ovelha acorda, os animais eles costumam acordar cedo. Os animais eles acordam quando o dia começa a clarear. Quando uma ovelha acorda, você consegue imaginar qual é a preocupação dela? Que preocupação tem uma ovelha? Nenhuma. Ela acorda, logo o pastor vem, abre a porta do aprisco, elas passam, ele fecha ali a parte do aprisco, e agora ele sai andando, e elas simplesmente vão atrás dele. E o salmista no versículo 2, por gentileza, no versículo 1 ele vai dizer, pode ser no primeiro, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Sabe o que significa? Confiança. De nada terei falta. Eu confio.
Irmãos, quando que você vai saber se você confia em Deus? É quando parece faltar. O melhor momento para você provar que confia em Deus não é nos dias de festa, de comemoração. O melhor dia para você mostrar para o seu inimigo e para você mesmo e para quem quer que esteja interessado que você confia no Senhor é nos dias difíceis. É nos dias que parece que está faltando, nos dias que parece que não vai dar certo. É nesse dia que nós temos que aproveitar para dizer: hoje eu vou mostrar para Deus que eu confio nele. Hoje eu vou mostrar para o meu inimigo que eu confio no meu pastor, e ele não vai me deixar faltar nada. Naum 1:7. Pastor, Naum tem esse negócio na Bíblia? Existe esse negócio desse livro na Bíblia? Tem sim. Olha só: o Senhor é bom, uma fortaleza nos dias de festa. Amém? Amém o que, guerreiro? Está lendo aí direito, está lendo errado aí. O Senhor é bom, fato. Uma fortaleza no dia da angústia. E conhece os que confiam nele. Se ele conhece os que confiam, ele também conhece os que desconfiam dele. E nessa noite Jesus me trouxe aqui para dizer a você: que tal você parar de desconfiar do seu dono? Que tal você parar de desconfiar daquele que é o seu pastor e começar simplesmente a olhar para ele e dizer: eu confio. Versículo 2 de Salmo 23, ele vai dizer assim: ele me faz deitar em verdes pastos. Sabe o que ele está dizendo? Ele me faz deitar exatamente no lugar que eu preciso estar. Porque se tem uma coisa que a ovelha precisa é de pasto. Ele não está dizendo: ele me leva para os pastos. Não, ele me faz deitar no lugar da provisão. Ele me faz descansar no lugar da minha provisão. Você não está no lugar errado. Se você entregou sua vida a Jesus Cristo, se você entregou sua vida a Deus, você não está no lugar errado. Você está no lugar certo. Você está no lugar da sua provisão. Tem gente querendo ir para os Estados Unidos para fazer a vida. Tem outros querendo ir para a Europa fazer a vida. Deixa eu dizer a você: se você tem um pastor Jesus, onde você estiver é um lugar abençoado. Onde você estiver é verdes passos. Onde você estiver, vai lá estar a provisão de Deus sobre a sua vida. Aleluia! Levante suas mãos e diga: eu creio nisso, Deus. Salmo 84:11. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão, aos que confiam nele, aos que estão ao lado dele. Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, Senhor, que trabalha para aqueles que nele confiam, ou naqueles que nele esperam. Essa palavra ela pode ser colocada também como confiança. Esperar é confiar. Dependência do Senhor. Deitar-me faz em verdes passos, e guia-me mansamente às águas tranquilas. Por que ele faz questão de frisar? Guia-me mansamente. Eu me lembro de um texto, quando Esaú vai encontrar-se com seu irmão Jacó, e ele diz: vamos embora, vamos logo, vamos correndo, porque eu estou com pressa de te hospedar na minha casa. Jacó olha para o seu irmão Esaú e diz assim: meu irmão, eu vou mais devagar, eu vou no passinho das crianças e no passinho dos animais,
para não cansar os animais, para que eles não morram. Davi sabia, como pastor, que tinha que conduzir lentamente, devagar, porque senão a ovelha cansa, e se ela se cansar, pode ocorrer uma situação de enfermidade, ela pode vir a falecer. O problema é que você não quer andar devagar, você quer acelerar. Você que está começando sua caminhada com Deus, eu já vou te falar já o script, para você ser mais esperto do que os outros que já estão na caminhada há algum tempo, que ainda não aprenderam. Preste bem atenção. Quando você tiver 10 anos andando com Jesus, 10 anos, e não começar a acontecer algumas coisas, e você vai dizer assim: uau, que bom que isso aconteceu exatamente agora, porque se tivesse acontecido lá atrás, eu não teria sabedoria para administrar isso. Que bom que não aconteceu, que bom que Deus não me deu aquilo que eu pedi, porque não era o tempo certo. A Bíblia vai dizer que a bênção do Senhor, ela enriquece, ela alegra e não traz dores, não traz fardo, não traz peso. Pastor, eu sou louco, eu vi um Porsche, pastor, eu vi um Porsche, eu estou apaixonado por aquele Porsche, eu quero uma Ferrari, pastor, eu amo carro e eu quero uma Ferrari, e tem um homem vendendo uma Ferrari, baratinha, o preço de mercado é 500 mil, ele está vendendo por 250, e eu estou orando para Deus me dar. E aí você força a barra, entra em dívida e consegue comprar a Ferrari, 250 mil reais. Aí você vem até para a igreja com ela, bração lá de fora, e a cada roncada, tem que ir lá no posto de novo. Final do ano, cheio de dívida, chega o IPVA, 4% do valor do veículo, 10%, 25 mil, vai dar praticamente aí, se for um carro de 250 mil, 12.500 reais de IPVA. Só que você comprou por 250, mas o valor é 500, então você tem que dar 25 pau de IPVA. E agora você vai ter o carro apreendido. Era a hora? Será que era a hora? Será que não era a hora do Palio? O Palio pro Corsa, do Corsa, e vai subindo. Na hora certa. Primeiro, tem gente que quer abraçar o mundo, e Deus está falando, se é do jeito de Deus, é passo a passo, dia após dia. Eu quero aprender a fazer investimento financeiro. Você quer aprender? Tá, você já aprendeu sobre finanças domésticas? Administrar o que você ganha? Você aprendeu isso? Porque se você quer aprender a investir e ainda não aprendeu colocar no papel, ter um livro caixa das suas finanças dentro da sua casa, você e a sua esposa, ter um caderno para falar, olha, saiu tanto e nós temos tanto para pagar, ou melhor, um orçamento mais inteligente não é o que você vai pagar. O orçamento inteligente é, pagamos isso e temos isso, o que podemos gastar nesse mês? O que podemos comprar nesse mês? Nesse mês nós só temos 250 reais. Então não podemos comprar nada. Mas aí você, sua tola, vai lá e compra um monte de sapato, sandália, porque leu assim, liquidação. Porque leu lá, como é que chama essa que vai vir agora? Black Fraud. Se você for olhar agora, uma geladeira Y está numa faixa de 2.500 reais. Na Black Fraud, aí 5 dias antes, 10 dias antes da Black Fraud, eles jogam ela em 4 mil.
No dia da Black Friday eles colocam lá 2.600. E você fala assim: uau, aqui, de 4.000 por 2.600, compra, marido. Você quer falar de investimento financeiro? Nem organizou as finanças dentro de casa. Não sabe quanto gasta de pão, mas quer fazer, quer acontecer, quer comprar, quer comer todo final de semana na Papaiô. Eu sei que é bom. Eu sei que é bom mesmo. Principalmente quando um irmão paga, né? Ei, guerreiro, tá tudo errado, tá muito acelerado, moreno. A irmã não pode ouvir um irmão na igreja. Um irmão passa por ela, a paz do Senhor, ela já percebe que ele não tem aliança. Então ela fala: é solteiro. Então você que é casado, tá sem aliança, guerreiro? Tem certeza? Cadê o comprometimento? Irmã, você é casado e está sem aliança? Aliança quer dizer que nós estamos compromissados e comprometidos com alguém. Líderes de equipe da Lírio, quero todos vocês, olha para os dedos dos voluntários dessa casa. Se é casado e está sem aliança, se vira. Ah, pastor, mas eu não tenho dinheiro. Compra uma de cobre, mas coloca essa bagaça lá. Ai, mas a de cobre, ela acaba muito rápido, ela fica marrom rapidinho. Então compra 10. Estragou, você usa outra. Joga fora aquela porcaria e coloca outra. Mas isso mostra quem você é. Voltando lá, as irmãs aceleradas. Aqui. Nossa, ele deu um sorriso para mim. Ai, Jesus, acho que agora vai. Que pressa é essa, morena? Não, pastor, é que você não sabe quanto tempo essa barca está naufragada, não está, como é que é? Encalhada. Querido, é melhor encalhada do que afundada. Você viu? Vigia. Esse dia o pastor Diego estava ministrando, ele falou, né? Nossa, ele é um docinho. É um docinho de Cosme e Damião. Ele guia-me mansamente. O salmista estava dizendo: ele me leva passo a passo. E não é no meu passo, é no passo dele. Ele me leva aos objetivos. Eu vou chegar aonde? Aonde você vai chegar? Com Deus sendo seu dono e andando à sua frente. Onde você vai chegar? O texto diz que você vai chegar às águas tranquilas. Uau! Deixa eu te falar sobre águas tranquilas. Imagine você, o pastor, levando suas ovelhas para beber água numa cachoeira. Vai morrer todas as ovelhas, porque na hora que elas colocar o pé dentro da água para beber, a correnteza leva embora. Morreu tudo. Ele está dizendo: eu vou te levar para uma situação onde você vai estar tranquilo, você vai estar satisfeito, saciado, de forma light. Vai chegar aonde você sonha, sim, e vai viver o que você sonha, porque os sonhos melhores nascem no coração de Deus, mas é no tempo de Deus. Deixa Deus conduzir você, deixa Deus levar você mansamente. Não queira antecipar processos, não queira pular, fazer atalhos. Não vai pelo caminho mais fácil. Ei, amiga, está trabalhando? Estou trabalhando. Quanto você ganha lá? Ganho R$2.500. Quando desconta vem 1.800, mas no Olerite está 2.500. Eu tenho um serviço para você. Você vai ganhar 10.000 por mês sem sair de casa, apenas convidando mais 2 pessoas para fazer parte desse negócio. Já caiu nisso, não já?
Eu também. Telex Free. Só os mais idiotas vão lembrar. Que mais? Publica. Herbalife não, Moreno. Não tenho provas. Não tenho provas. Mas do que eu estou falando, eu tenho prova. Rapaz, Telex Free. Você vai vender internet. É o Wi-Fi de hoje. Aí vender internet móvel para as pessoas. Não durou nada, deu 3 meses. As 2 vezes que eu tentei, quando eu ia receber, acabou. É no passo de Deus, querido. É no tempo de Deus, só trabalha, estuda. Você quer ganhar mais? Vai estudar. Vai se profissionalizar. Vai estudar sobre o seu negócio. Você tem um negócio próprio. Você fez Sebrae, pelo menos. Você fez Sebrae. Vai fazer. Vai se dedicar ao seu negócio. Porque enquanto você que é crente, filho de Deus, está tentando no peito, o ímpio está estudando até umas horas para fazer marketing, como fazer o marketing, como ser acessível, como chegar no cliente, como apresentar o produto, como fazer o produto, e você está aí, oh Senhor, eu confio em Ti. Vai estudar, Moreno, é passo a passo. Ou você acha mesmo que um dia Deus vai mandar um anjo, né? Você que tem um negócio, você fabrica salgados. Nada de indireto aqui, viu, irmão? Nem sei quem fabrica salgado aqui hoje. Se tiver também, me perdoe, só peguei o seu exemplo. Você acha que um anjo vai descer lá? Pum! Minha serva, eu, Gabriel, vim aqui te dar a receita da coxinha celestial. Coloque aí 2 pitadas de fé, 3 pitadas de labrácia. Coloque também um pouquinho de decominérvia. E encerre com 3 gramas de prominência. E você vai ter a coxinha Dioma. É o processo, querido. Salmo 23, 3. Olha para quem tem dono. Para quem tem dono. Para quem tem um dono. Se você tem um dono, assim como o salmista, ele dizia: o meu dono, o responsável pela minha vida, ele refrigera a minha alma, ele traz alívio à minha alma. Por que você fica tão angustiado? Por que você vive angustiado? Por que você vive com esse negócio no peito apertado? Todo já acorda ruim, vai dormir péssimo, não descansa, chega à noite para dormir, tem que tomar remédio. Você é viciado em remédio para dormir. Está faltando isso aí, está faltando refrigério, alívio. Ele refrigera, ele alivia a minha alma. E não é que eu não tenho problema. Davi tinha um monte de problemas, ele estava dizendo: o meu dono cuida da minha alma. É um nível de confiança que Deus está chamando algumas pessoas. Eu não sei para quem eu vim pregar aqui nessa noite, eu não sei para quantas pessoas eu vim pregar aqui nessa noite, mas Deus está dizendo para alguém: eu quero exercer o governo sobre a sua vida. Deixa eu ser o seu dono. Ele refrigera a minha alma, ele traz alívio. É aquela coisa de, cara, acordar amanhã e quando você chegar agora em casa, deite na sua cama e fala: Senhor, Tu és o meu dono, e eu quero ter uma noite agradável. A Tua palavra diz em Salmo 4 que em paz me deito e logo pego no sono, pois só Tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Eu quero viver isso. Salmo 127 diz que o Senhor concede bênçãos aos seus amados enquanto eles dormem. Não é enquanto eles ficam acordados, arrancando o cabelo, acordado pensando em como vai fazer as coisas. Salmo 127 também diz: em vão guardam a cidade se o Senhor não for o sentinela.
Em vão você vai trabalhar a noite toda. Querido, hora de dormir é hora de dormir. A menos que ficar acordado resolva o seu problema. Você tem uma dívida de 20 mil reais. Você deita na cama e fica pensando na dívida. Devo 20 mil, devo 20 mil, devo 20 mil. Eu devo 20 mil. Se quando você acordar no outro dia, a sua dívida estiver paga, porque você ficou a noite toda falando devo 20 mil, então você fala comigo, que eu vou vir aqui e vou ensinar isso para a igreja. Irmãos, a partir de hoje não durmam. É só ficar acordado falando devo 20 mil, Senhor me ajuda a pagar. E você no outro dia a dívida vai estar paga. Mas eu nunca ouvi um testemunho de alguém que ficou a noite toda acordada e no outro dia foi lá e o problema estava resolvido. Não. Pior, deixa eu te dizer o que acontece. Você fica a noite inteira acordada pensando num problema. Quando você acorda, porque dormiu pouco, picado. Quando você acorda, você está cansado, porque não descansou. Você está irritado, porque o sono, ele traz essa leveza no outro dia. Por isso que diz que o sono é reparador. Você acorda irritado, o problema está lá, e agora você não tem nem energia para encará-lo e resolvê-lo. Durante o dia você olha para o problema e você vai fugir dele, porque você não tem energia, você não acumulou, você não tem energia guardada para enfrentar o seu problema de frente. Sabe o que o salmista está dizendo? É melhor você deitar e dizer: Senhor, já que eu não vou resolver nada, nessas 6 horas que eu vou ficar deitado, eu quero simplesmente descansar. Me dá descanso, porque eu confio em Ti, o Senhor é o responsável pela minha vida. E vai dormir em paz. E quando acordar, você levanta e diz: Deus, ajuda-me a ter sabedoria para encarar os problemas de hoje e resolvê-los conforme a Tua vontade, no Teu tempo, no Teu passo. É disso que o salmista está dizendo. Ele guia-me pelas veredas da justiça. Você quer ter o seu dono? Se ele é justo, você precisa andar por um caminho de justiça. E sobre isso eu não preciso falar, que andar por um caminho de justiça é óbvio. Fazer o que é certo, andar pelo certo. O salmista, ele conclui, ele vai dizendo no Salmo 4, no versículo 4: mesmo nos dias mais difíceis, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que eu andasse por dias de notícias de morte, por locais onde a morte me ronda, por locais onde a morte ataca, eu não temeria mal algum. Eu não temerei mal algum, porque Ele está comigo, e a vara dele e o cajado dele me consolam. A vara não é para bater. A vara é só para corrigir. Geralmente as ovelhas andavam por caminhos difíceis, por locais onde, se ela cair, é PT. Então o pastor, ele vinha sempre na beiradinha daquelas que estão do lado. Ele não é bater na ovelha, não é bater, é aqui, corrigir, é correção. E o cajado era um tipo de objeto de madeira que tinha uma curva, era uma curvatura na ponta. E as pessoas, nosso pastor hoje desceu o cajado. Não, o cajado não é para bater. Aquele gancho é justamente para a ovelha que já está quase caindo. Ele pega e gruda aquele gancho no pescoço dela, e ele traz ela para um local de segurança. O que Davi está dizendo é: quando eu olho o teu cajado e a vara que está na sua mão, isso não me assusta. A tua correção, Senhor, não me assusta. A tua correção não me mata. A tua correção não me coloca em tristeza. Pelo contrário, ela me conforta, porque eu sei que o Senhor está comigo. Se Deus está te corrigindo nessa noite, é porque Ele te ama e Ele não quer que você caia no despenhadeiro. Só por isso eu daria glórias a Ele. Aleluia. Versículo 5. Mistura o seu aplauso com glória a Deus aí, com obrigado, Jesus. Versículo 5: preparas uma mesa
perante mim, na presença dos meus inimigos. Esse versículo, ele se divide em 3 partes. Existem 3 segredos aqui, 3 verdades nesse versículo. Quando você lê direto, parece que é uma coisa só, mas existem 3 pontos principais e muito importantes nesse texto, nesse versículo apenas. Primeira coisa, ele diz: prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Deixa eu ensinar uma coisa para você com muita humildade. Sabe aquela pessoa do seu trabalho que faz mal para você? Sabe aquela pessoa na sua família que você sente que, cara, tudo que ela fala é só para deixar você mal, deixar você para baixo? Sabe aquela pessoa, o seu vizinho, que bota aquele funk pornográfico, que você tem vergonha dos seus filhos ouvirem, e que jovens que se dizem crente ouvem? Você não é crente não. Você não é crente não. Se você ouve funk, você não é crente não. Pronto, falei. Você não é crente. Ah, mas eu sou batizado. Querido, deixa eu falar para você. Tem muita gente no inferno que foi batizado, viu? Fica tranquilo. E o inferno está te esperando. Não, pastor, mas é um funk. Como é que fala? Aquele mais ruim, que o cara não canta. Desculpa. Os funkeiros que me perdoem. Vocês não cantam bosta nenhuma. Vocês são ruins demais. Ruim. Aqui. É aquela música melosa. É uma voz frouxa, mole. Ah! Eu vou chamar o Mano Brown para dar aula para esses malucos. Aqui estou mais um dia. Pelo amor de Deus. Foto para os irmãos que ouve funk. Sabe aquele vizinho que coloca essas porcarias para você ouvir? Alto. E você fala assim: ó, o meu inimigo aí, ó. Aquele parente, a sogra, aquela jararaca, a nora, aquela víbora, genro, o seu genro, aquele preguiçoso. Eu não sei porque todos os sogros chamam o genro de preguiçoso. Seu sogro, aquele velho ranzinza. E um dia você vai ser o velho ranzinza. Um dia você vai ser a velha jararaca. Você vai ser. Porque nós vamos ocupando, nós vamos chegar nessa fase. Fica calmo, fica tranquilo. Pois é, irmão. A Bíblia está dizendo que para quem tem um Senhor como seu dono, o Senhor prepara uma mesa. Prepara uma mesa. Como é que é preparar uma mesa? Por exemplo, eu vou em algumas casas, não consigo ir em todas as casas que me chamam para ir. Às vezes demora um tempo para me ir, porque a agenda, enfim, tem compromisso. Tem um irmão que fala: pastor, você pode vir na minha casa amanhã? Ele só esquece que tem mais umas 30 pessoas que pensou nisso na semana passada. Então, eu vou dizer, irmão, só dia 15 do mês que vem. Mas eu tenho os meus presbíteros aqui, tenho os auxiliares de pastor que estão tão aptos a fazer visita também, a dar aconselhamento. Tem irmãos que falam: pastor, eu queria um aconselhamento, é só com o senhor. E eu digo assim: olha, irmão, hoje é dia 11 de outubro, é isso? Eu digo a ele: eu tenho uma agenda para um aconselhamento dia 17 de novembro. Ou você pode ter o aconselhamento com as pessoas que são conselheiras aqui nessa casa. Eu tenho pessoas que são conselheiros aqui e que me auxiliam, nesse quesito de aconselhamento. E a pessoa diz: não, pastor, eu espero até o dia 17 de novembro. Eu já olho que não é grave. Não é grave, porque se fosse algo grave, você ia falar: não, é urgente. Se não é o senhor, eu preciso de outra pessoa. Não, pode ser até dia 22 de dezembro. Ih, irmão, vou jogar pro dia 22 de dezembro de 2025.
Ah, você está só querendo conversar, mano, com o pastor. E se for isso, a gente marca também, não tem problema nenhum. Mas quando Deus, voltando ao assunto, quando Deus está falando sobre preparar uma mesa, eu chego nas casas, tem aquela mesa, geralmente o pessoal prepara uma mesa bonita, meu. Eu não sei se é assim todo dia. Eu espero que seja. Aqueles talheres bonitos, eu espero que você, irmã, sempre use esses talheres com sua família. Porque se você honra alguém de fora e não honra os seus da casa, a Bíblia diz que você está errado. Aqueles talheres bonitos, ah, mas se colocar, pastor, vai quebrar. Mas é para que serve esse negócio aí? É para comer e quebrar. Se você não quer que quebra, compra de ferro, de cobre, de aço. Não é verdade? Os talheres mais bonitos da casa deveriam ser colocados na janta, para a família, não é para visita. Lá em casa, a mesma xícara que bebe as visitas, bebe os da casa. O que bebe da casa não tem conversa, até a minha esposa quebrar. Parou, né, amor? Parou. Faz tempo que não quebra nem uma xicrinha. Faz tempo. Depois de 1.200, eu nem ligo. Na hora que quebra lá, eu fico bem quietinho na minha. Vai que ela queira quebrar eu também. Se eu fosse você, eu pegava esse conselho. Queridos, prepara uma mesa, um banquete, na presença dos meus inimigos. O inimigo não é o seu vizinho, o inimigo não é a sua sogra, o inimigo não é o seu parente, o inimigo não é o seu chefe, o inimigo é aquele que atua na vida dessa pessoa. A gente acha que os inimigos são pessoas. Não, o inimigo são aqueles demônios que agem na vida das pessoas. Então esse chefe que fica perturbando você, ao invés de você falar, Deus mata ele, demite ele, Senhor, tira essa pessoa daqui, ora por ele, fala, Senhor, expulsa esse demônio, expulsa esse inimigo que está na vida dele. Porque esse homem sem demônio, esse homem cheio de Deus, ele vai ser a melhor pessoa que vai passar pela sua vida. Aleluia, oh glória. Quando eu trabalhava na empresa, eu era o pior antes de conhecer Jesus. Os caras queriam ver o diabo, mas não queriam ver eu. Mas quando eu entreguei minha vida para Jesus, os mesmos que passavam longe, agora entravam na minha sala e falavam, meu, que faz uma oração por mim aí. Tá me entendendo? Ora pelo seu vizinho, ora pela sua sogra, ora pelo seu genro, ora pela sua nora, ora, deixa Deus, por favor. Mas ele está falando o seguinte, que mesmo diante dessas pessoas usadas pelo diabo, Deus ainda coloca uma mesa para você, e Ele vai honrar você na presença dos seus inimigos, que não são as pessoas, são os demônios que estão na vida dessas pessoas. Deus vai honrar você, Ele prepara uma mesa para você. Você vai todo dia chegar e falar assim, eu estou tranquilo e favorável, porque Deus está comigo. Unge a minha cabeça com óleo. Tem dois pontos aqui importantes. No ponto físico, por que ele fala unge a minha cabeça com óleo? Geralmente, as ovelhas quando estavam comendo, chegavam perto de alguma cerca, batiam a cabeça em algum lugar. E a cabeça, uma ferida nas patas, uma ferida no corpo, não é tão perigosa quanto uma ferida na cabeça. Porque uma ferida na cabeça, os bichos pousam, dá bicho, entra para a cabeça, para o cérebro ali, porque vai morrer. E por que ele diz unge a cabeça com óleo? Porque os pastores, eles tinham a mania de quando uma ovelha tinha uma ferida na cabeça, ele passava óleo. Por dois motivos: para ajudar na cicatrização, e segundo, caso viesse algum bicho, ficava grudado no óleo e não tinha acesso, morria ali naquele óleo, ficava grudado. Entende isso? Então é um cuidado. Essa questão de dizer unge a minha cabeça é um cuidado que Deus tem com as suas ovelhas. Fica tranquilo, não vai entrar nada ruim na sua cabeça não, fica tranquilo. E a segunda parte que nós podemos olhar, quando se diz óleo na cabeça, diz respeito à consagração, diz respeito à separação. Deus te separou para algo. Você pertence ao Senhor, Ele está com você, e a unção dele está sobre você. E agora ele conclui até o terceiro benefício. Ele diz: o meu cálice transborda. Sabe o que é isso? Alegria. A minha vida está transbordante de alegria. Isso é direito seu. Se você tem um dono chamado Jesus Cristo,
É seu direito, comece a exercer o seu direito. Se você não tem tido, querido, alegria, se você não tem tido paz, se você não tem tido noites de sono agradáveis, é hora de reclamar e dizer: Jesus, eu sou a sua ovelha, eu tenho direito a isso e eu quero isso. Se tem alguma coisa em mim que está impedindo isso, mostra, porque eu vou arrancar na unha, porque eu quero exercer o meu direito de filho, eu quero exercer o meu direito de propriedade, e o diabo não vai roubar esse direito de mim, porque eu quero viver isso que está disponível. Aleluia. Encerrando. Prazer, agora ele fala sobre prazer. Ele já disse para aqueles que são propriedade minha, é dependente, pode confiar, eu vou cuidar, tem tranquilidade para você. Ele diz agora sobre provisão total, mesa preparada, unção, cálice transbordante, provisão total. E agora ele fala que quem tem um dono chamado Senhor, tem prazer, vive com prazer. O salmista encerra esse poema, esse salmo, dizendo: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Uau! Todos os dias da minha vida, a bondade e a misericórdia, Ele está comigo, Ele está comigo, Ele está andando comigo. Não vai faltar a bondade dEle, mesmo nos dias que parece que está ruim, mesmo nos dias que as coisas parecem que não estão acontecendo do jeito que eu esperava. O Senhor é bom, 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 e Ele é misericordioso. Aleluia. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então eu vou ter o privilégio de habitar na casa do Senhor por longos dias. Eu não quero ir para outro lugar. Eu não quero ir para outro lugar. Eu só quero ficar perto dEle. Ele é o meu dono. Ele é o meu dono. Eu tenho um dono. Você pode ficar em pé e louvar ao Senhor nessa noite, dizendo: Ele é o meu dono. Você pode falar para Ele: Senhor, Tu és o meu dono. Feche teus olhos.